Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje aqui no módulo de Fundamentos Morfofuncionais 2, nós temos a temática para falar que talvez nunca tenha estado tão em voga, que seja a questão dos sinais vitais, né? Nesse momento muito em alta pela questão da patologia do coronavírus, né? Mas que também é de amplo interesse para o professor de educação física, porque como tanto o professor de educação física como os demais, né, trabalhadores da escola estarão com crianças, nós precisamos estar sempre alertas para possíveis sinais de alteração do estado de saúde que incorram na necessidade de tomar providências de maneira emergencial ou urgente, certo? Então, sobre a questão dos sinais vitais, né, é importante dizer que eles são indicadores das condições de vida, das condições de saúde do indivíduo. E nesse sentido, nós podemos falar sobre a temperatura corporal, sobre a frequência cardíaca, ou popularmente conhecido como pulso, sobre a frequência respiratória, FR, popularmente chamada sobre como respiração, ou fôlego, né? Sobre a pressão arterial, que comumente abreviamos por PA, e sobre dor, né? Dor, a gente até abre um parêntese aqui para dizer que a dor, ela na realidade é um sinal vital, né? Sente dor o indivíduo que está vivo, tanto que na escala de coma de Glasgow, para determinar se o indivíduo está ou não em coma e o nível deste coma, a gente observa a resposta a estímulo doloroso, né? A abertura ocular e as respostas verbais do indivíduo, né? Mas a dor, pessoal, por si só ela não deve estar presente, né? Diferente das outras condições de vida, como temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, sem as quais não vivemos. A dor, pelo contrário, espera-se que não a tenhamos para ter uma condição de bem-estar em vida. Então, começando por temperatura, que é o nível de calor que é distribuído pelo nosso corpo, né? Por que se mensura a temperatura oral ou axilar? Porque é uma média entre os órgãos, que é uma temperatura mais alta, e a temperatura da nossa pele, que é uma temperatura mais baixa. Então, a gente procura locais em que haja média. Os termômetros de mercúrio estão cada vez mais raros, acho que nem vendem mais na farmácia. E então utiliza-se bastante o termômetro eletrônico, que tem uma precisão um pouco menor, né? Agora, em época de coronavírus, a gente vê muito uso inadequado de equipamento, né? Com esses termômetros que se utilizam na entrada de lojas, e, enfim, porque não se dá um intervalo devido da medição entre as pessoas, né? O equipamento eletrônico ele precisa de um período sem uso para que ele se restabeleça. Quando a gente utiliza o termômetro axilar eletrônico, é bem fácil se verificar isso. Você faz uma medição e daí você precisa esperar que o equipamento retorne à temperatura ambiente para que ele esteja apto a realizar uma nova medição adequada. E é interessante as questões de ciclo circadiano, né? Como nós somos seres regidos por hormônios, né? Que sofremos alterações endócrinas ao longo do dia. Então, a gente tem o ciclo circadiano, que é o funcionamento do nosso corpo em aproximadamente 24 horas, que em estudos já se vê que mesmo indivíduos presos em solitárias, sem acesso à luz solar, o corpo continua se comportando num ritmo circadiano de aproximadamente um dia. Então, neste dia, a gente vê que as temperaturas mais altas do nosso corpo estão ao redor das 18 e 19 horas. Então, isso na criança é bem visível, né? Quando a criança está febril, né, está com uma febrícula, uma leve alteração de temperatura, quando chega no fim do dia, essa temperatura realmente dispara se ela estiver sob alguma condição infecciosa ou patológica. Então, a variação da temperatura. Temperatura normal, normotermia, entre 36 e 37 graus Celsius, tá? Acima
né? Gente, bem importante isso, porque já chegaram a mensurar em mim 33 graus, né? Em entrada de loja, agora na pandemia, e me disseram que estava tudo bem. Não, não estava tudo bem. Se estivesse com 33 graus, tinha ido a óbito, né? Então as pessoas só sabem que não pode estar, sei lá, acima de 37,5, 38, mas não é bem assim. A gente sabe que para atividade física, né, a hipotermia também é preocupante. Então, o que que é acima do normal? O indivíduo está febril, com uma pequena alteração, quando ele tem entre 37 e 37,7 graus, e ele está com hipertermia ou hiperpirexia, que é um nome mais técnico para a nomenclatura adequada para febre, quando ele está igual ou maior 37,8 graus Celsius, até 39, porque a partir de 39 já é uma condição que realmente não se deve deixar ocorrer pelo risco de convulsões e de uma falência do organismo, né? Abaixo do normal, o que que é hipotermia? Entre 36 e 34, ou hipopirexia, né? Indivíduos com percentil de gordura muito baixo, por exemplo, com com pouca massa muscular podem fazer hipotermia facilmente, né? Quando submetidos por longos tempos à condição de frio, é, e não precisa ser um frio extremo, né? Por exemplo, eu já tive problema em prova de corrida de 2 horas embaixo de chuva de fazer hipotermia, né, no verão. Então, para cada um, isso pode se comportar de uma maneira, e a gente tem que considerar que a criança se trata de um corpo pequeno, então ela não deve ser submetida a extremos, que a gente acaba correndo alguns riscos. Estão vendo como essa questão de sinais vitais acaba tendo tudo a ver com a questão da educação física e da educação física na escola, por se tratar de crianças. E quando que eu tenho um colapso, né, com uma temperatura abaixo de 34 graus Celsius? O corpo não suporta. Como que eu verifico temperatura? Então, vou passar para vocês aqui em alguns pontos os procedimentos técnicos, tá? Como que a gente deveria fazer? Vejam, hoje o educador físico, ele atua nas unidades básicas de saúde também. E quando a gente vai trabalhar com indivíduos de maior vulnerabilidade, né, com maior risco de adoecimento, por exemplo, a gente precisa ter determinados protocolos de higienização, mesmo quando não se está na época que vivemos atualmente. Então, o procedimento seria iniciar com lavagem de mãos, desinfecção com álcool 70. Muito importante, né? Que a gente aprende quando vai para os estágios em saúde, você não pode fazer a coisa de uma forma mecânica ou tão preocupada com o processo que não informe a pessoa, né? Então, principalmente para criança, você tem que chegar e dizer, olhe, agora nós vamos fazer com esse termômetro, vamos ver a sua temperatura, vamos colocá-lo embaixo do seu braço, né? E daí executar o procedimento. Então, informar antes, digamos que já é metade do caminho. Contato com a pele, né? 5 minutos com o termômetro, daí lavagem novamente das mãos e a higienização do termômetro com álcool 70. Tá? Daí aqui a gente vem para o segundo sinal vital, que é o pulso ou a frequência cardíaca. Tá? Seria a palpação dos batimentos de uma artéria e eles são as contrações dos nossos ventrículos, que agora a gente já viu ali na questão de anatomia e fisiologia cardiovascular, quem são os átrios, quem são os ventrículos e as partes da anatomia cardíaca. Um pulso ele pode ser rítmico ou arrítmico, né? Isso é muito perceptível quando ele é arrítmico, tá? Todo mundo sabe que o tum-tum do coração ali é bem ritmado. Quais são os locais mais comuns de se mensurar pulso ou frequência cardíaca, né? Artérias temporal, né, na têmpora, né, aqui na nossa lateral. Algumas pessoas, quando fazem atividade física vigorosa, ficam inclusive com esse vaso, essa artéria saliente. Artéria facial, artéria braquial, mas creio que a mais comum, que mais se utilize, né, seja a nossa artéria radial, ok?
Artéria femoral, artéria pediosa, né? Em algumas pessoas, dependendo da anatomia, os vasos são mais superficiais, é possível ver o pulso no dorso do pé, visualmente já se enxerga. Na área cardíaca, que é tido como pulso apical. Importante, gente, a gente não faz mensuração de frequência cardíaca com o polegar, que o polegar ele é um dedo mais irrigado, com mais sangue, né, maior circulação sanguínea, maior aporte sanguíneo, ele tem um pulso próprio, que pode se confundir com o nosso pulso radial, né? Então, lembrando que o rádio é aquele osso que vem no nosso antebraço, no sentido do polegar, né? E a gente faz a palpação com os dedos médio e indicador. Tem pessoas que a gente tem mais dificuldade em perceber e nem por isso está morta, tá? É anatomia, algumas pessoas os vasos são mais escondidos, menos superficiais. E o batimento também é menos evidente. Daí aqui as literaturas trazem, né, para que vocês vejam a pulsação do recém-nascido que varia de 70 a 170 e no adulto, a mulher vai variar de 65 a 90, o homem de 60 a 80, com uma média de 70 para os adultos e para o recém-nascido de 120. Então, como isso vai de acordo com a idade também do indivíduo, né? Alterações da frequência cardíaca. Qual é a terminologia que se utiliza? Taquicardia ou taxigmia, quando a gente tem mais do que um aumento maior do que o 100. Bradicardia ou bradisfigmia, quando a gente tem diminuição. Podemos ter o pulso irregular ou também um pulso fraco, filiforme ou débil. Quando vocês forem fazer leituras na literatura, podem se encontrar com essas nomenclaturas, tá? Como que é o procedimento de verificação da frequência cardíaca? Então, como eu falei, não usar o polegar pela confusão com o próprio pulso. Cuidado com as mãos, tanto do ponto de vista de higiene, pessoal, quanto no inverno, do ponto de vista de aquecimento, né? Quem tem a mão muito fria quase mata o avaliado só com a temperatura das próprias mãos. Não fazer pressão forte, porque acaba obstruindo o fluxo, né? A gente também pode fazer verificação aqui nas carótidas, mas uma pressão muito forte por muito tempo não é bacana nessa região. E mensurar por 1 minuto. É claro que às vezes a gente acaba vendo por 10 segundos, multiplicando por 6, etc. Depende da necessidade, da demanda, da pressa, tá? Daí é que a gente chega em respiração, terceiro sinal. Respiração ou frequência respiratória, né? Lembrando lá das aulas do sistema respiratório, é a troca gasosa nos pulmões. Inspiramos oxigênio e expiramos dióxido de carbono. A gente tem padrões respiratórios que podem ser desde apical, torácico ou diafragmático. Quem está mais ansioso geralmente vai inspirar e expirar mais apicalmente. E o que a gente acaba aprendendo lá nas aulas de yoga, meditação, mindfulness, qualquer prática que incentive mais atenção plena, que tanto se fala hoje em dia, é fazer um padrão respiratório mais diafragmático, né? Quanto mais baixo, quanto mais eu trabalhar os músculos do abdômen, melhor, né? Trabalha-se também um percurso inspiratório mais profundo e mais adequado. Os procedimentos. Aqui é a primeira vez que a gente não deve falar para o avaliado, porque a gente vai continuar. A frequência respiratória é quantas vezes eu inspiro, eu puxo o ar em 1 minuto. Se eu falar, se eu avisar, e só o fato de eu contar que a pessoa está sendo avaliada já altera o padrão respiratório dela. Se você tiver dificuldade, né, você pode pedir licença, colocar as mãos na lateral da caixa torácica e acompanhar o percurso inspiratório e expiratório para fazer essa contabilidade, tá bem? Como se altera também do prematuro para o lactente para mulheres e homens? Veja, IRPM é a medida que se tem, são incursões respiratórias por minuto, tá? No prematuro, que são 50, né? Para o homem e para a mulher variarem ali entre 15 a 20 e 18 a 20, tá?
Em termos de terminologia, frequência respiratória igual ou maior que 30 incursões respiratórias por minuto é alta, gente. Então, é uma hiperpneia. Tá? Hipoventilação, quando eu tenho menos volume de ar nos pulmões, aquela respiração curtinha. Hiperventilação, quando eu tenho aumento da amplitude respiratória, um aumento da distensibilidade da caixa torácica do ar nos pulmões, tá? E tipos de respiração. Uma pessoa ela é eupneica, eu é o prefixo que acaba se utilizando para normal, né? Então, uma respiração normal e silenciosa. Apneia, quando eu não estou respirando, uma parada respiratória. Tem pessoas que fazem apneia para mergulhar, param de inspirar e param de respirar. Tem pessoas que fazem apneia durante o sono, né? Dispneia. Então, agora em tempos de coronavírus, se escuta muito falar que o indivíduo está dispneico. É uma respiração que é difícil, é superficial, muitas vezes com frequência aumentada para tentar obter mais ar que está faltando, né? Já é mais próximo de se ter condições patológicas. Bradipneia, respiração lenta e débil, indivíduo bem adoecido, né? Fraco. Taquipneia, respiração acelerada, ofegante, quando corro, não só na condição de patologia. E ortopneia, pessoa que tem insuficiência cardíaca, né? Ela vai respirar mal sentada e deitado, porque ela tem uma situação que é a questão da hipertensão pulmonar, né? E então o peso das vísceras sentado ou deitado dificulta a distensibilidade da caixa torácica. E quando ela fica em pé, que distende melhor, ela respira melhor. E isso se chama ortopneia, orto, de ortostatismo. A respiração em pé, a respiração é facilitada, melhora com a posição vertical. A gente tem ritmos respiratórios anormais, pessoal, apenas para que vocês conheçam, né? O que seria uma amplitude normal que vocês veem naquele gráfico ali mais à esquerda, né? De 1 por 1, subindo e descendo. Inspira, expira, tá? Um ritmo de Cantane, tá? Um aumento regular da amplitude, né? Uma respiração bem profunda, constantemente super profunda. Então, nos diabetes, na insuficiência renal, quando eu tenho uma acidose metabólica, tá? É o aumento regular da amplitude de movimentos respiratórios. Ritmo de Kussmaul, eu inspiro, né? Daí paro, expiro, daí paro, inspiro, paro, expiro. Então, ele surge na medida que essa acidose metabólica ali do ritmo de Cantane vai se agravando. A gente vê isso em pacientes de UTI, por exemplo, né? É uma alternância de apneias inspiratórias e expiratórias, é uma alternância do parar de respirar, digamos assim, entre a inspiração e a expiração. Mas, no entanto, acaba sendo uma respiração rápida, né? Acima de 20 incursões respiratórias por minuto, profunda, e não há pausa neste ritmo. Ritmo de Chine-Stokes já é uma respiração mais grave, né? Uma taquipneia que vai aumentando, aumentando, aumentando a inspiração até que entra em apneia. Para. Uma respiração superficial, rápida e profunda que dura entre 30 e 170 segundos, né? 30 segundos e quase 3 minutos. E entre esses períodos, apneias de 20 a 60 segundos, que é causada quando a gente tem aumento da pressão intracraniana, seja por um trauma craniano, uma insuficiência cardíaca congestiva grave, uma insuficiência renal, uma meningite, uma overdose de substâncias ilícitas, drogas, medicamentos e uma anóxia cerebral, né? Por que isso é importante? A gente tem que saber como que é o respirar normal, o que se espera se uma criança passa mal durante uma aula de educação física e eu tiver uma alteração no padrão respiratório, de frequência respiratória e frequência cardíaca, a gente sabe que esses parâmetros são controlados pelo bulbo, né? Por regiões de áreas vitais do nosso sistema nervoso, que quando eu leso indica uma gravidade bem grande, né? E uma necessidade de medidas realmente emergenciais para atendimento dessa criança, ok?
E tem esse ritmo aqui, que é um ritmo de Biot, né? Quando a gente tem lesões do sistema nervoso central, hipertensão intracraniana, que é um padrão totalmente confuso, né? Disfuncional, com movimentos respiratórios que a literatura descreve como erráticos em frequência e amplitude irregular, tá? Para a gente ver ali, né? Comparem. Tudo é muito diferente do normal, né? Então a gente tem que conhecer bem o normal, o típico, para identificar o que não está adequado. Pressão arterial. Então, nosso quarto parâmetro vital aí, antes de falarmos sobre dor. Então, é o volume sanguíneo versus contra a resistência do corpo, a resistência periférica, né? Então, a gente tem uma pressão máxima e uma mínima, que popularmente se diz, a máxima é a sistólica e a mínima é a diastólica. Então, quando que eu tenho a pressão máxima? É a força de contração, né? Ali do sangue saindo dos ventrículos, de ejeção, de saída, volume de sangue lançado em cada sístole. Quando que eu tenho a mínima? Né? É a resistência dos vasos, né? Então, quando eu tenho a diástole, o relaxamento, o quanto o corpo faz de resistência para esse sangue que foi bombeado. A gente tem que saber que fatores como idade, sexo, raça, ansiedade, drogas, posição corporal, horário do dia, né, estresse, tudo isso influencia a pressão arterial. Né? Valores normais, a máxima entre 100 e 140 milímetros de hidrogênio, o pessoal fala 12 por 8, porque daí está medindo em centímetro, tá? E a mínima entre 50 e 90. Quando que eu tenho hipertensão arterial sistêmica, que a gente chama de RAS, da abertura, a abreviatura, né, HAS. Pressão diastólica mínima, ou seja, a mais baixa acima de 100, não está legal, já é hipertensão, tá? Então, se eu tiver ali 14, que ainda é normal, por 10, esse 10 não está bacana. Quando que a hipotensão, a pressão sistólica máxima abaixo de 90, tá? Mas assim, cada um é um, né? Para vocês terem uma ideia, o meu normal é 11 por 7, 10 por 6. Quando chega no 8 por 4, daí fica incômodo, mas no mais, é, o meu padrão é mais baixo, né? Então, cada um acaba conhecendo o funcionamento do próprio organismo. A gente vê ali, então, o normotenso entre 130 por 85, limítrofe 140 por 90, hipotenso menor que 9 por 5, hipertensão leve, né? Entre 14 por 9 e 16 por 10, hipertensão moderada 16 por 10 a 18 por 11, hipertensão grave acima de 18 por 11, tá? Ou seja, não está normotenso, né? Não deve praticar atividade física. Não assumam responsabilidade por aquilo que vocês não conhecem. Quem trabalhar com grupos de idosos, por exemplo, deve ter como protocolo fazer medições, mensurações periódicas, aferição da pressão arterial, antes e após a atividade física. Né? Esse é um protocolo de segurança bastante importante. Pressão arterial em diferentes faixas etárias. Assim, se for ver na rotina pediátrica, não se costuma mensurar muito pressão arterial, tá? Da adolescência em diante, sim, mas ela varia bastante do recém-nascido, que vai de 6 por 4, até ali o idoso, né? Que dependendo da idade desse idoso, até um 15 por 10 pode ser aceitável, porque com a idade a gente vai tendo deposição de cálcio, diabetes, os vasos vão ficando menos elásticos, né? Então a pressão dentro deste encanamento acaba sendo maior, porque o indivíduo normal ele tem que ter a capacidade de, sob estresse, sob maior demanda como atividade física, aumentou o volume de sangue circulante, o vaso altera o seu calibre, aumenta o seu diâmetro, para que a pressão não aumente nesse encanamento, né? E a pessoa, quanto mais velha, a tendência é que vá se perdendo esses mecanismos de compensação fisiológica da pressão arterial sistêmica, que a gente chama, tá bem? Procedimento para aferição da pressão arterial. Então, aqui, pessoal, a gente tem que considerar aquele equipamento clássico, tá? O esfigmomanômetro,
Não é o digital que a gente coloca ali, ele faz tudo sozinho. É o estetoscópio no ouvido e o equipamento lá com o manguito e a gente ou auscultando a pressão, tá? Ah, mas eu só tenho equipamento digital. Ok. Então coloca o indivíduo deitado com o braço na altura do peito, né? Deixa ele em repouso ali 1 a 2 minutos e faz a mensuração uma única vez. Depois dá uns 5 minutos para utilizar o equipamento de novo, porque ele é muito pouco preciso. Então, lavar as mãos, falar com o paciente ou com o cliente ou com o aluno, sentado ou deitado, membro superior nivelado com o coração, o braço descoberto. A gente coloca o manguito, né, antes de insuflar, antes de encher o equipamento de pressão arterial, 2 centímetros, 2 dedos acima da prega do cotovelo, tá? E daí começa a insuflá-lo. Isso, pessoal, eu creio em Deus, a gente vai ter tempo de ver logo, logo em aula presencial para a gente fazer uma prática dessa mensuração com os equipamentos, tá bem? Então, a gente vai com o manômetro, com ali o reloginho visível, a gente localiza o pulso da artéria braquial, né? Então, a gente pega aqui a artéria braquial, que é na altura do cotovelo, localiza o pulso, tá? E daí o estetoscópio é colocado aqui em cima para que se possa ouvir. Então, colocamos o diafragma do estetoscópio já limpo sobre a artéria, cujo pulso, palpamos o pulso radial, né? Daí nós vamos lá no rádio, palpamos o pulso radial. Insuflamos o manguito, lembram que vocês já fizeram isso em algum lugar da vida, já mensuraram a pressão arterial nesses equipamentos analógicos em que apertaram o braço de vocês. E a gente faz esse aperto, esse insuflar, até diminuir o pulso radial. Ou seja, eu aperto tanto que eu já não sinto mais aqui o pulso, ok? Por isso que não pode ser por muito tempo, né? Porque a pessoa tem um desconforto, começa a formigar. E daí eu inflo 20 a 30 milímetros, eu olho no reloginho, passar 20 ou 30 acima de quando parou esse pulso. Daí eu ausculto com o diafragma e daí a gente abre a válvula e vai vendo no relógio aonde que ele vai apontar a pressão do indivíduo. Por isso essa prática, né, eu prometo para vocês, nem que seja no próximo módulo que tivermos juntos, a gente faz, porque é muito importante a gente treinar a audição para auscultar o sinal vital da pressão arterial sistêmica, tá? A gente vai abrindo a válvula lentamente e vai observando os valores onde os primeiros e os últimos batimentos se dão, que é a máxima e a mínima. Anotamos, lavamos as mãos, higienizamos o estetoscópio, as olivas, que é aquilo que vai dentro da orelha, tá? Com álcool 70, tudo bem higienizadinho, independente de pandemia, isso, gente. Tá? E daí o último é a dor. Então, a dor, pessoal, ela é caracterizada de acordo com duração, localização e etiologia. Então, se chega, por exemplo, paciente, você vai perguntar onde é a dor, há quanto tempo dói, dói direto, dói por quanto tempo. Você associa alguma causa à sua dor? Nas escalas de coma, ela é analisada com estímulo nocivo, tá bem? Com beliscão, né? É pena que a gente não tem o colega do lado, porque senão a gente sempre testa em sala de aula com beliscão e já aproveita e acorda quem está dormindo. E daí a gente tem a escala visual analógica da dor, que vai de 0, de um branco, azul, de quase paz, que eu brinco que é quem morreu e foi para o céu, a 10, um vermelho do inferno, quem morreu e foi para o inferno, ou seja, 10 está doendo muito e 0 nada. Às vezes, né, na fisioterapia, a gente tem o costume de pedir para o paciente que diga antes do atendimento e depois como que está a dor. Porque às vezes o que é 7 para um não é para outro, é muito subjetivo. Mas o que se espera? A melhora da dor, né? Se for ver uma criança que tem dor crônica, que você acompanha nas aulas de educação física, ou idosos em grupos de atividade física, em unidades básicas de saúde, o que é bacana fazer? Toda vez que a pessoa chega, que ela consiga dizer a dor dela e você vai acompanhando ao longo do tempo quais benefícios a atividade física vai trazendo para isso. Pode trazer malefícios também, porque tem atividades que podem causar mais dor dependendo
do quadro da pessoa e do que for trabalhado. Para a criança, a gente tem escala de dor adaptada, com carinhas, com frutinhas, né? Também é possível isso. Daí o Magui 2010 traz para a gente o seguinte: o que requer atenção médica imediata, né? A gente tem que entender disso quando se trabalha com pessoas. Dor anginosa na altura do coração, aquela dor forte, que não alivia em 20 minutos, requer atenção médica. Angina, dor no coração com náusea, com enjoo, né? Com vômito e suor, isso também, né? Podem ser alterações cardiológicas, né? A gente pode, inclusive, estar com caso de infarto. Uma pessoa que se sabe que é diabética, e diabético, gente, não é só idoso, tem crianças também, e o diabetes na infância, ele é muito mais grave, né, do que, muitas vezes, do que no idoso. Um diabético com confusão ou com lentidão, devagar, com letargia, não vão achar que é preguiça da criança. Por isso que é importante conhecermos o histórico de saúde dos nossos alunos. E o choque anafilático, né? Se eu tenho alguém com dificuldade respiratória, tosse, garganta inchando, né, que é o edema de glote, corra, porque eu preciso dar atenção logo. Importantíssimo, nenhum item só por si só faz diagnóstico. Nossa função, né, na educação física escolar não é fazer diagnóstico, mas sim não deixar sem atendimento aquele que precise. Então, ter critério, ter julgamento, né? Os sinais vitais nos fornecem critério e julgamento, observar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, né? A presença ou não de dor e a temperatura do indivíduo vão nos dar critérios para que possamos fazer um julgamento, são referenciais para a urgência, que requer uma solução num curto prazo, e uma emergência, em que eu tenho que sair correndo, né? Essa atividade prática eu vou deixar como sugestão para que vocês façam em casa. Quem tiver um equipamento de mensuração de pressão arterial, mesmo que seja é, um que não analógico, né, um digital, peçam para alguém de casa registrar, coloquem alguém para fazer a atividade e vocês mensuram frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial numa situação de repouso. Depois coloquem esse participante para caminhar 3 minutos e vão mensurando entre as situações. Depois coloquem para correr 1 minuto e depois coloquem, eu colocava para subir todas as escadas do setor, né? Mas para fazer um exercício mais vigoroso, um tiro, por exemplo. Termina e o que eu pedia para vocês voltarem a apresentar em sala de aula, porque é o seguinte, a gente vai ver que a pressão arterial pode alterar, sim, em exercícios mais vigorosos, né? Em alguns casos, a mínima até baixa como medida de compensação, mas são alterações pequenas, alterações sutis, ok? Daí eu vou deixar material de apoio para que vocês façam leitura de apoio. É o capítulo de avaliação de emergências esportivas, que daí aprofunda algumas temáticas. Se tiverem dúvidas com terminologias mais técnicas, podem me escrever. Até esqueci de colocar nessa aula, mas eu sempre falo para vocês, dúvidas, escrevam para lucianavainert@gmail.com, né? Vocês têm acesso, vocês me conhecem. Então, o livro do Magui de avaliação musculoesquelética, ele traz um capítulo especial sobre avaliação de emergências esportivas, para dar mais subsídios para vocês entenderem o que é ou não uma situação de urgência e emergência. Como está muito em voga a questão de oximetria, eu peguei da American Thoracic Society informações sobre a oximetria de pulso. Qual que é o valor esperado para um oxímetro medir? Quando que eu meço? Quanto para mais ou menos que altera, ele traz ali, é como se fosse um folder, algo bem simples e didático. Vou deixar também como hiperlink para essa aula. E coloquei para vocês também, a título de curiosidade, para que vocês vejam como os equipamentos de mensuração são sensíveis e poucas coisas alteram. Foi feito um artigo recente sobre oximetria de pulso, né? Aquele oxímetro que agora o pessoal coloca aqui para ver a saturação de oxigênio no dedo, né? E a influência de esmaltes. Já devem ter, pode ser que tenham ouvido falar que alguém foi fazer uma cirurgia e teve que tirar o esmalte,
Porque quando você vai para o centro cirúrgico, coloca um oxímetro e algumas cores alteram mais, outras menos, mas tem alteração pelo esmalte nos parâmetros de oximetria gasosa, tá bom? Então vão ficar esses materiais para leitura de vocês, certo? E qualquer dúvida, pessoal, entre em contato, mandem um e-mail, tá bom? É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.